Olá, olá a todos, boa tarde. Eu sei que não é uma hora que eu costumo aparecer muito por aqui, mas hoje senti que o devia fazer. Porque senti que me apetecia falar sobre um determinado tema. E esse tema são hormonas, claro, como não poderia deixar de ser, dada a área que eu trabalho, não é? Mas hormonas, quero falar-vos hoje um bocadinho de hormonas. E estou a pensar fazer, se calhar, uma série para falar das várias hormonas que fazem a nossa orquestra e que permitem que o nosso corpo funcione tão bem, ou às vezes tão mal, ok? Então, o que é que eu gostava de falar convosco hoje? Gostava de falar-vos um bocadinho do estradiol, que é a nossa hormona, o nosso estrogênio mais abundante no nosso corpo. E que é muitas vezes chamado de uma hormona sexual. Mas na realidade, e hoje em dia cada vez há mais indícios nesse sentido, que é muito redutor falar no estradiol como uma hormona sexual, porque o estradiol tem mais de 400 funções no nosso organismo e, no fundo, afeta o nosso corpo como um todo. Podemos falar na questão que provavelmente quem está a passar pela menopausa tem mais presente, que é a questão dos sintomas vasomotores, dos suores noturnos, dos afrontamentos, que resultam precisamente das flutuações do estradiol na altura da menopausa, da perimenopausa, mas também há muitos outros efeitos que este declínio, estas flutuações do estradiol têm. E uma que me é particularmente cara é a questão a nível cerebral. Isto porquê? Porque muitas de nós não têm muita consciência que as falhas de memória, aqueles momentos em que nós perdemos fluência verbal, esquecemos do que hemos de dizer, esquecemos do nome das pessoas que se calhar estão à nossa frente ou que se calhar queremos falar sobre elas e não nos lembramos, tudo isto são questões que estão diretamente relacionadas com a queda do estradiol. O estradiol é uma hormona fundamental para tudo. E não é à toa que não é à toa que o risco de doenças neurodegenerativas, como é o caso do Alzheimer e outras demências, afete uma em três mulheres depois da menopausa. Isto tem consequências gravíssimas, sobretudo se pensarmos da forma como a nossa população está a envelhecer e se queremos mulheres a envelhecerem com qualidade de vida. Agora, outras coisas, outras funções que o estradiol tem e que também são extremamente importantes, têm a ver, por exemplo, com o controle do apetite. És capaz de reparar que em determinadas alturas não tens tanta capacidade de controlar aquilo que te apetece comer e que provavelmente apetece comer outros alimentos não tão saudáveis, e que isso antigamente acontecia só na semana antes da menstruação e numa fase em que tu te estás a aproximar da menopausa acaba por estar mais ou menos presente de forma frequente. Isto também está relacionado com o declínio do estradiol. Depois, outras funções do estradiol também importantes, super importantes, têm a ver com a questão do músculo, de fazer ganhar músculo e manter músculo além de massa óssea. Eles estão intimamente ligados. Daí que o exercício físico de resistência seja tão importante nesta fase da nossa vida, porque será a única forma que nós temos de contrariar esse declínio.
E não é levantar pesos de espuma, tem de ser uma coisa a sério, tem de ser desafiante, porque se não for desafiante não vai conseguir contrabalançar o facto de nós estarmos a perder estradiol. Também a questão da resistência à insulina. O estradiol é uma hormona que nos torna mais sensíveis à insulina. Isto significa o quê? Significa que temos menos apetite quando o estradiol está presente, okay? Está abundante, temos menos apetite e temos mais facilidade em controlar a forma como o nosso metabolismo funciona. A partir de uma determinada idade, quando o estradiol começa a cair, o que acontece é que gera-se a chamada resistência à insulina, ou seja, nós vamos ter mais dificuldade em gerir os alimentos que comemos, sobretudo se forem alimentos ricos em hidratos de carbono, fazemos mais picos de açúcar e temos mais dificuldade em manter o açúcar estável e temos também mais tendência a acumular gordura, sobretudo na zona abdominal. Isto tudo relacionado com a questão da resistência à insulina, que está diretamente relacionada com o estradiol. E o estradiol também nos ajuda a gerir melhor os stresses do dia-a-dia. Ou seja, se tu notas que há 5 anos tinhas capacidade de gerir muito melhor as pequenas irritaçõezinhas do dia-a-dia e que hoje em dia qualquer coisa te parece o fim do mundo, isto também está relacionado com o declínio do estradiol, ok? E ainda, pele e mucosas. Há muitas mulheres que referem isto, que a pele fica mais seca, as mucosas têm tendência também a atrofiar, nomeadamente a mucosa vaginal, portanto é algo que está intimamente ligado também ao declínio do estradiol. Isto para falar em algumas só, porque como eu disse há bocadinho, são na realidade mais de 400 as funções que estão associadas ao estradiol. Agora, está tudo perdido? Não, claro que não. Há sempre alguma coisa que tu podes fazer. Em primeiro lugar, existe a terapêutica hormonal. E a terapêutica hormonal é perfeitamente válida, desde que não tenhas contraindicações para a sua utilização, e há imensas formas de administração, nomeadamente transdérmica, com aqueles patches na pele, há a aplicação vaginal, há a aplicação com cremes, há uma série de formas de administração e dos vários tipos de hormonas que há, em várias formas, micronizadas, etc. A melhor forma de tu saberes se és uma boa candidata ou não a esse tipo de terapêutica é falares com o teu médico ginecologista e juntas, falarem sobre isso e chegarem a um entendimento sobre o que é melhor para ti, dada a tua história clínica e aquilo que tu pretendes. Por exemplo, se fores uma mulher que não tem historial de cancro de mama na família próxima, portanto, mãe, tia, etc. Se tiveres casos de Alzheimer na família próxima também, avós, tias, etc., poderá ser interessante pensares nisso numa fase mais precoce, para prevenir precisamente aquele declínio na função cognitiva que eu falei há pouco. Isto será um exemplo. Claro que isto tem de ser visto de forma exaustiva e deve ser feito com o médico ginecologista, não é aqui numa live em que eu estou apenas a dar informação, que não consideres isto como um conselho, que não é, ok? A conversa deve ser tida com o teu médico ginecologista. Mas sim, há muita coisa que podes fazer para além da questão da terapêutica hormonal. A terapêutica hormonal, já disse, fica com o médico ginecologista. Agora, o que é que tu podes fazer em termos de estilo de vida? Há muita coisa que podes fazer. Podes alterar a forma como te alimentas. Há alimentos que claramente melhoram a sintomatologia da perimenopausa. Estou a pensar diretamente nas verduras crucíferas, como por exemplo brócolos,
couve-cal, couve-flor, todas as couves que nascem na forma de cruz são ótimas porque ativam as vias de desintoxicação e, portanto, vão nos ajudar a livrar-nos do estrogênio que por vezes está em excesso e que nos vai causar sintomas. Ter uma alimentação também regrada de forma a reduzir a gordura corporal também vai ajudar na questão dos sintomas vasomotores. Evitar alimentos hiperprocessados ou ultraprocessados, com açúcares, com óleos vegetais refinados, etc. Ou seja, tudo aquilo que vem dentro de um pacote e que tem uma lista interminável de ingredientes, à partida deverá ser para ficar na prateleira do supermercado. Opta sim por alimentos o mais próximo da natureza que conseguires, muito baseados em plantas, portanto plant-based, não é? Opta por proteínas vegetais também, tenta comer o mais variado possível e tenta também hidratar-te de uma forma adequada, não é? Beberes litradas de água, não. Beberes de acordo com aquilo que necessitas. As sopas são uma boa fonte de hidratação, portanto devem ser também consideradas. E depois a questão do exercício físico eu já referi. Não descurar a parte de cardiovascular, porque o exercício de força é muito importante, mas para o metabolismo, para ativar o nosso metabolismo, é importante também fazer exercício cardiovascular. Simplesmente não deve ser um exercício cardiovascular de longa duração, porque isso aumenta o stress no nosso corpo que nós não precisamos. Portanto, outro tipo de exercício cardiovascular que poderá ser interessante poderá ser o treino intervalado de alta intensidade. Portanto, treinos curtos e muito intensos, que podem ser de variadíssimas formas. Isto depois deve ser estudado caso a caso, ok? Em termos de sono e exercício físico, sono, disparate, de nutrição e exercício físico é isto, é que eu ia falar no sono a seguir, percebem? O meu cérebro já está a andar mais depressa do que aquilo que a minha boca está. Portanto, o que eu queria falar a seguir era precisamente no sono. Porquê é que o sono é importante? Porque é durante o sono que são ativadas as nossas vias de desintoxicação. Portanto, se nós estivermos com flutuações de estradiol para mais e para menos, e que anda assim meio desvairado durante uns tempos, durante o sono também vai ser nessa altura que o nosso fígado também vai estar mais liberto da digestão para poder fazer face a excessos de estradiol e outros químicos tóxicos que nós a que estamos expostos todos os dias. Depois, em termos de sono, é muito importante que tu tenhas uma hora de deitar e de levantar mais ou menos constante, não é preciso ser rígida como na tropa, mas mais ou menos constante, ou seja, tentaste deitar e levantar sempre à mesma hora com 1 ou 2 horas de intervalo. 2 horas não, 2 horas é demais, 1 horinha de intervalo, incluindo ao fim de semana. Reduzir a exposição à luz azul de dispositivos eletrónicos, idealmente 2 horas antes de ir para a cama, mas se for uma, eu já fico muito contente, já fico feliz e faço uma vénia. Tentar ter um ritual de sono, nem que seja uma limpeza de pele, massajar os pés, inalar um bocadinho de óleo essencial de lavanda para te ajudar também o corpo e a mente a acalmarem. Ler um bocadinho, fazer umas respirações conscientes, tudo aquilo que te vai ajudar a reduzir o ritmo e a conseguires entrar mais facilmente num sono reparador. Convém não comeres nas 3 horas antes de ires dormir, precisamente pelo mesmo que te disse há bocadinho, portanto, no sentido de o teu corpo, nomeadamente a nível do sistema nervoso, também nós temos uma equipa de limpeza que é o sistema linfático, que se ocupa de limpar todas as toxinas que nós produzimos durante o dia. Agora imaginem, eu gosto muito desta analogia. Desculpa. Imaginem esta analogia. Um escritório onde trabalham 20 pessoas.
Quando essas pessoas terminam de trabalhar, saem do escritório e deixam o escritório sujo, com papéis, com restos, com coisas. Eles saem para ir para casa e entra uma equipa de limpeza para limpar tudo, para estar tudo pronto para o dia seguinte. Imaginem o nosso sistema nervoso mais ou menos da mesma maneira. Agora, imaginem que a equipa de limpeza entrava para limpar o escritório e as pessoas não saíam de lá, continuavam lá a trabalhar. O que é que isto ia resultar? Que a limpeza não era eficiente. Não é? Portanto, é exatamente a mesma coisa que acontece quando tu estás a digerir comida numa altura em que o teu sistema linfático devia estar ocupado apenas a limpar as toxinas do dia. Portanto, se conseguires não comer nada nas 3 horas antes de ir para a cama, estás a dar uma tremenda ajuda ao teu sistema nervoso, ao teu cérebro, para funcionar de uma muito melhor forma. Finalmente, em termos de sono, como é que nós começamos a preparar uma boa noite de sono logo ao acordar? Com um bom copo de água, porque nós durante a noite desidratamos, com um bom copo de água, se conseguires umas gotinhas de óleo essencial de limão, para te ajudar também a desintoxicar. E enquanto bebes esse copo de água, olha pela janela. Porquê? E sem óculos, sem nada. Porquê? Porque ao olhares para a luz matinal, não é olhar diretamente para o sol, não é isso que eu estou a dizer, é apanhares a luz matinal diretamente na retina, vai fazer com que daí a 14 ou 16 horas a tua melatonina entre em ação para tu ficares cansada e ires dormir. Se não o fizeres, pode haver aqui uma confusão com as tuas hormonas e tu chegas à noite e em vez de estares cansada para dormir, estás o chamado tired but wired, ou seja, estás cansada, mas não sabes porque estás elétrica e não consegues adormecer. Portanto, uma boa noite de sono começa ao acordar com estes pequenos tweaks que nós conseguimos fazer todos os dias. E pronto, era só isto que eu vos queria dizer hoje. Uma pequenina, curtíssima live. Senti que hoje gostava de falar-vos um bocadinho sobre o nosso amigo estradiol, que é tão importante. Alguma suplementação às vezes pode ser precisa. E estou a pensar, por exemplo, no magnésio, no trionato de magnésio, que pode ser uma tremenda ajuda na questão do sono, mas outros que também devem ser vistos caso a caso, ok? Portanto, aqui estou eu. Se porventura sentires que precisas de um apoio adicional e que eu poderei ser a pessoa que te pode ajudar nesta fase da tua vida, é só entrares em contacto comigo e vamos falar sobre isso, está bem? Um bom fim de semana a todas, sejam felizes, cuidem de vocês, não se esqueçam que o autocuidado é o primeiro cuidado que devemos todos ter e um grande beijinho a todas e a todos. Eu não sei se tenho aqui algum homem a ver e peço desculpa que eu não queria ser tendenciosa. Um beijinho grande, bom fim de semana.